Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá pessoal, bem-vindos ao quadro. Nesta aula nós vamos conhecer uma regra geral da isomeria que vai ajudar na identificação dos isômeros geométricos, se um composto possui ou não isômeros geométricos. Vamos lá? Nós vimos aí ao longo das aulas vários exemplos de isômeros. E o que esses exemplos têm em comum? Bom, vamos considerar primeiro os isômeros que possuem uma ligação dupla. Se vocês observarem, ao longo das nossas aulas em que nós vimos exemplos desse tipo de isômero, vocês vão perceber que para cada átomo de carbono que estabelece a ligação dupla, nós temos dois ligantes que são diferentes. Ou seja, se este carbono está ligado a um ligante R1, o outro ligante é o ligante R2, sendo que R1 obrigatoriamente deve ser diferente do ligante R2. O mesmo é válido para este segundo carbono. Se ele estiver ligado ao ligante R3, o segundo ligante dele, o R4, deve ser obrigatoriamente diferente do ligante R3, ou seja, R3 é obrigatoriamente diferente de R4. Vamos trabalhar com um exemplo. Olha só essa molécula. Nós temos aqui um átomo de hidrogênio e aqui um átomo de cloro. E nós temos aqui um átomo de cloro e também um átomo de hidrogênio. Observem este primeiro carbono. Olha só, ele tem um ligante que é o átomo de hidrogênio e ele tem um segundo ligante que é diferente, que é o átomo de cloro. Da mesma forma, este segundo carbono, ele possui um ligante que é o átomo de hidrogênio e possui também um ligante que é o átomo de cloro. Então, cada um desses carbonos possui dois ligantes que são diferentes. Mas espera aí, professora, tem dois átomos de cloro e também dois átomos de hidrogênio, um em cada carbono. Bom, o que importa são os ligantes de cada um dos carbonos. Esse carbono tem dois ligantes diferentes e este carbono também tem dois ligantes diferentes. Entre os carbonos, os ligantes podem ser iguais, não tem problema, mas no mesmo carbono, os ligantes devem ser diferentes. Daí sim, nós vamos ter duas estruturas. Esta estrutura é a estrutura do isômero trans e esta aqui seria a estrutura para o isômero cis. Nós teríamos os dois átomos de hidrogênio do mesmo lado e os dois átomos de cloro também do mesmo lado da molécula, considerando que essa molécula pode ser repartida ao meio neste sentido. Então, este seria o isômero cis. E essa regra também é válida para os isômeros cíclicos. Nas moléculas cíclicas, nós temos um núcleo formado por átomos de carbono e este núcleo tem a forma de um polígono. Aqui nós temos um núcleo formado por 3 carbonos. E vamos lembrar também que este núcleo está sobre um plano, que eu vou chamar aqui de plano beta. Vamos imaginar que este carbono está ligado a um hidrogênio que está acima do plano beta e um hidrogênio que está abaixo do plano beta. Este carbono também está ligado a um hidrogênio que eu vou colocar abaixo do plano beta, assim como este carbono também está ligado ao hidrogênio que está abaixo do plano beta. Faltam dois ligantes para esses carbonos, certo? Então, este carbono também está ligado a um átomo de cloro acima do plano beta e este carbono também está ligado a um átomo de cloro que está acima do plano beta. Observando a regra que eu contei para vocês, este carbono não vai participar, não vai influenciar na estrutura cis ou trans. Por quê? Porque ele está ligado a dois ligantes que são iguais. Mas esses dois carbonos podem sim influenciar na forma cis ou na forma trans
do composto. Por quê? Porque eles estão ligados a dois ligantes que são diferentes, um átomo de cloro e um átomo de hidrogênio. Como aqui nós temos os dois átomos de cloro acima do plano beta, nós dizemos que essa é a forma cis do composto, o isômero cis. Mas nós também podemos observar o isômero trans. Vamos construir este isômero aqui. Como ele ficaria? Bom, como eu disse a vocês, esse carbono não vai influenciar na forma, mas os outros dois que possuem ligantes diferentes, sim. Vamos manter esses ligantes iguais, o hidrogênio para baixo do plano beta, só que aqui nesse carbono eu vou inverter. O hidrogênio antes estava abaixo do plano beta e aqui eu vou fazê-lo acima do plano beta. Não vou desenhar o plano beta, mas vocês podem visualizá-lo comparando com a outra molécula, ok? Aqui agora eu vou colocar o cloro, que dessa vez está abaixo do plano beta, e aqui eu vou manter o outro átomo de cloro que está acima do plano beta. Então, nós temos aqui um átomo de cloro acima do plano e um átomo de cloro abaixo do plano beta. Logo, essa é a estrutura do isômero trans deste composto. Bom, pessoal, essa é a regrinha geral para que vocês possam identificar se o composto possui um isômero geométrico. Espero que vocês tenham compreendido. Continue estudando!